E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Oliveira, vou estar com vocês aí corrigindo as questões dessa disciplina Direito Penal Militar e Processo Penal Militar, tá ok? Então a prova foi bem tranquila, quem assistiu às aulas no ano passado, né, não teve problema nenhum com as questões de direito, né, penal militar e processo penal militar, acertou as questões, tem um detalhe, algumas questões, um detalhezinho ali de pegadinha, mas nada que fugiu daquilo que nós estudamos, tudo bem? Então vem comigo, vamos corrigir, começando com Código de Processo Penal Militar e depois Direito Penal Militar. Tudo bem? Vem comigo aí, vamos lá. Questão número 55. Acho que é 55, né? 45, né? Começa com a 45. Acompanhe comigo aí. Vou colocar aqui a apresentação de slide. Diz assim, olha aí. De acordo com as previsões do CPPM em vigor, no tocante ao IPM, ou seja, o Inquérito Policial Militar, defina os textos abaixo com V para a sentença verdadeira e F para a sentença falsa, selecionando em seguida a resposta correta. Então, ele quer V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Primeira assertiva, diz assim, em se tratando de apuração de fato delituoso de excepcional importância ou de difícil elucidação, o encarregado do inquérito poderá solicitar do procurador-geral a indicação de procurador que lhe dê assistência. Vem comigo aqui, tela principal. Essa alternativa, essa assertiva, ela é verdadeira. Então, lembrado quando eu comentei que se o IPM ele for um IPM complexo, o encarregado ele pode pedir auxílio ao Ministério Público? Pode, tá? E onde é que está isso? Qual é a previsão? Vem comigo aqui, artigo, está aqui, ó, artigo 14 do CPPM. Esse é o fundamento, ok? Verdadeiro. Próxima assertiva, diz assim, apresentação de slide. O encarregado do inquérito sempre será oficial, ó, sempre será oficial de posto não inferior ao de capitão-tenente. E, em se tratando de infração penal contra a segurança nacional, selo-á, sempre que possível, oficial superior, atendida em cada caso a sua hierarquia, se oficial indicado. Vem comigo aqui, tá? Olha só, essa alternativa aqui, ela é falsa, está errada. Por quê? Onde é que está o erro dessa alternativa, dessa assertiva? Está aqui no encarregado do inquérito. Sempre será. Não é sempre será, tá? Sempre essa questão sempre será oficial, né? Sempre será oficial de posto inferior ao capitão. Como é que está escrito no código? Sempre que possível, pessoal. Que possível. Olha aí, sempre que possível. Porque às vezes tem local que não tem oficial superior, não tem capitão suficiente ali. Então você pode colocar um primeiro-tenente. Tá? Então, no mínimo um capitão-tenente, se tiver. Se não tiver, o encarregado do inquérito pode sim ser um primeiro-tenente. Tá ok? Esse é o erro da alternativa. Beleza? E o fundamento? Artigo 15 do CPPM. Tranquilo? Fácil, né? Vamos para a próxima assertiva. Diz assim, as testemunhas e o indiciado, exceto caso de urgência inadiável, que constará da respectiva assentada, devem ser ouvidos durante o dia, em período que medeie entre as 7 e 18 horas. É esse mesmo o prazo, o tempo assim, que a testemunha tem que ser ouvida, né, durante o dia? Isso é dia no Código de Processo Penal Militar? De 7 às 18 horas? Isso, é isso mesmo, tá certo, tá? Verdadeiro. Tá? Isso aí é o que está lá no artigo, botei aqui, artigo 19, fundamento. Artigo 19 do CPPM, tá? Então, toda testemunha ela tem que ser ouvida, ela só pode ser ouvida como regra nesse período do dia, entre as 7 da manhã e as 18 horas, que é compreendido o período de dia, né, no Código de Processo Penal Militar. A noite não pode ser ouvida, exceto em casos excepcionais. Próxima assertiva. Põe na tela. O inquérito deverá terminar dentro de 20 dias, se o indiciado estiver preso. Contado esse prazo a partir do dia em que executar a ordem de prisão. Até aqui está ok.
se o indiciado estiver preso, o inquérito tem que terminar em 20 dias. Ou no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver solto, tá? Contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. Volta para mim aqui. Está certo ou errado essa alternativa? Está falsa, pessoal, falsa. Todo mundo sabe que o inquérito, quando o militar está solto, não são 30 dias, e sim 40 dias. Tudo bem? O erro está aqui. Não de 30 dias, mas de 40 dias. Tá ok? E o fundamento? Artigo 20 do CPPM. Verdadeiro, falso, tá? Continuando aqui, a última assertiva. Volta para a tela. Vai falar do arquivamento do inquérito. Diz assim: a autoridade militar poderá mandar arquivar autos do inquérito quando conclusivo da inexistência de crime ou da inimputabilidade do iniciado. Onde é que está o erro? Aqui, ó, poderá. A autoridade poderá arquivar? Que autoridade? Não, lógico que é falso. Volta para mim aqui a tela. Olha só. Quando a autoridade militar, ela tem competência para instaurar o inquérito. Isso aí, sem dúvida, né? Mas para arquivar, só quem pode arquivar o inquérito é o juiz, ok? Nem o promotor, nem o encarregado do inquérito, nem o comandante da OM tem competência para arquivar o inquérito. Depois que instaurou, ele vai tocar ficha e só o juiz pode mandar arquivá-lo. Beleza? Fácil? Tem fundamentos aí do arquivamento do inquérito? Tem. O fundamento é artigo 24 do CPPM. Tranquilo? E aí, ficou fácil? Ficou. Olha só. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, falso. Alternativa D de delta. Tranquilo? Molinho, né? Próxima questão. Questão 46. Vem para a tela aqui. Diz assim: segundo o parágrafo, aqui houve um erro de digitação na prova mesmo, tá? Aqui é parágrafo 1º e não parágrafo 10, tá? Nem tem parágrafo 10 aqui, tá? Então, segundo o parágrafo 1º do artigo 20 do Código de Processo Penal Militar, em vigor, o IPM instaurado com indiciado solto poderá ter seu prazo prorrogado por quantos dias? Essa é a dúvida, quantos dias? Nos casos em que haja necessidade de diligência indispensável à elucidação do fato. Volta para mim aqui. A gente estudou que o inquérito policial militar, quando o sujeito estiver preso, ele não pode ser prorrogado. Mas se ele estiver solto, aí sim, o inquérito é 40 dias para terminar e tem um prazo de prorrogação. Que prazo é esse? Bem fácil, pessoal. O prazo é de 30 dias? Não. 40? Não. 20 dias? Sim. Tá? O prazo são de 20 dias. Esse é o prazo nos termos aqui do parágrafo 1º do artigo 20. Tá? Se você for lá, ler o parágrafo 1º do artigo 20, o prazo será de 20 dias. Tá? Por mais 20 dias. Questão bem tranquila, questão 46. Tá? Caminhando. Questão 47. Volta para o slide. Diz assim. 47. Segundo o caput, ou a cabeça do artigo 456 do CPPM, em vigor, quanto tempo depois de iniciada a contagem do dia de ausência de uma praça, o comandante da respectiva subunidade ou autoridade competente encaminhará a parte de ausência ao comandante ou chefe da respectiva OM? Quantos dias? Volta para mim aqui. Aqui está perguntando o seguinte: o camarada desertou. Está lá, desertou. Aí começou a contar o prazo de deserção. A gente sabe que o crime de deserção ele se consuma quando completa 8 dias, mas não completou 8 dias, começou a contagem do prazo. Então, quando começar a contagem do prazo, quantos dias, a partir de que momento o comandante de subunidade tem que informar o comandante da OM? Ou seja, entregar ao comandante da OM a chamada parte de ausência. Quanto tempo depois de iniciada a contagem? Bem tranquilo. O artigo 456 aqui vai nos dizer, esse artigo 456 vai nos dizer que são 24 horas, tá, pessoal? 24 horas, tá? É o que diz o artigo 456, está lá, ó. 24 horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência de uma praça, o comandante da respectiva unidade encaminhará a parte de ausência ao comandante.
Questão fácil, falamos isso em sala de aula também, questão muito tranquila, a questão número 47. Beleza? Tranquilo? E a gente encerrou essas 3 questões aí, né, de processo penal militar, tá? Questão 45, 46 e 47. Fácil? Beleza? Molinho, né?